Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor técnico de ensino religioso, e hoje mando um abraço especial a todos vocês, estudantes do 9º ano, e aos professores Constantino, Rosália, Conceição e Welcherline. E qual será o tema da aula de hoje? Lembrando que nós continuamos o quê? Com essa nova série, que é uma breve introdução sobre a filosofia, o pensamento filosófico. Mas qual será o tema? Vamos ver? Acompanhem comigo. Na tela nós temos as correntes filosóficas e a de hoje é o existencialismo. Lembrando que na última aula nós falamos sobre o idealismo e hoje é o existencialismo. Mas antes de começar a nossa aula, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo na tela. Estar de bem com a vida não é viver sem dificuldades, mas saber lidar com elas sem pensar em desistir, um autor desconhecido. E com esse pensamento, vamos adentrar um pouco hoje nesse resumo sobre o que é o existencialismo. Lembrando sempre que o nosso componente busca o quê? A pluralidade, o respeito, a democracia, o conhecimento, o saber. Estamos preparando vocês para quê? Para serem grandes cidadãos. Na tela trago para vocês um pouco sobre o que é o existencialismo. Acompanhem comigo. É uma corrente filosófica e literária que surgiu nos séculos 19 e 20. O existencialismo tem por base a afirmação dos ideais de liberdade, responsabilidade e subjetividade do ser humano, o qual, segundo o pensamento filosófico, tem livre arbítrio e deve utilizar a razão para fazer as melhores escolhas. Nisso aqui eu destaco esse final, quando ele diz: o pensamento filosófico tem livre arbítrio e deve utilizar o quê? A razão para fazer as melhores escolhas. Então vejam só, concentrem-se nesse finalzinho e vamos adiante. Na tela trago para vocês qual a origem do existencialismo, quais os filósofos, quais os grandes nomes que estão por detrás desta grande corrente de pensamento filosófico. Ele surgiu onde? França, a partir das ideias, dos ideais do filósofo dinamarquês Kierkegaard. O apogeu do existencialismo aconteceu em que época? Década de 50, também na França, com a publicação dos trabalhos do alemão Heidegger e do francês Sartre. Vejam só, olhando para mim agora, algumas palavras-chave. Vamos ver. França, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, existencialismo, razão, liberdade. É importante, quando vocês forem estudar, sempre anotarem as palavras-chave e vamos adiante. Também trago na tela um outro pequeno resumo que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Lembrando sempre que é para vocês o que, estudantes, buscarem mais pesquisas, apresentar ao seu professor, certo, de ensino religioso, de história, ou qualquer outro componente, um pouco mais sobre esse conhecimento. Vejam só, ainda sobre o existencialismo. A existência precede a essência, ou seja, a existência vem antes da essência. Não existe nenhum Deus que tenha planejado o homem e, portanto, existe nenhuma natureza humana fixa, certo? O homem deve respeitar. Preste atenção. Então, voltando aqui nesse primeiro ponto, quando ele diz: não existe nenhum Deus que tenha planejado o homem e, portanto, não existe nenhuma natureza humana fixa a que o homem deve respeitar. Prestem bem atenção. O homem está totalmente livre, é o único responsável pelo que faz de si mesmo. Esta liberdade, responsabilidade, são a fonte de quê? De sua angústia. Aí eu tenho aqui o indeterminismo. O homem é livre, não pode desculpar sua ação dizendo que está forçado por circunstâncias ou movido
pela paixão ou determinado de alguma maneira a fazer o que ele faz. Então vejam só, nesse ponto aqui nós temos o que? A liberdade e a responsabilidade do homem. E é isso aí, conhecer um pouco mais sobre as correntes filosóficas e lembrar que é uma corrente filosófica que nós temos o quê? Vários pensadores, e lembrar que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu modo de conceber o que é o existencialismo, ou para si escrever textos, tratados sobre essa corrente filosófica. Na tela ainda tenho Kierkegaard e Nietzsche, dois grandes nomes. O primeiro nós vimos que foram os pensamentos dele, certo? Que fizeram originar esta corrente filosófica. Acompanhem comigo, Kierkegaard e Nietzsche foram dois dos primeiros filósofos considerados fundamentais para o movimento existencialista. Prestem bem atenção. Embora nenhum tenha usado o termo existencialismo, e não está claro se eles teriam apoiado o existencialismo do 20º século. Ou seja, olhando para mim agora, as ideias dele, as ideias desses dois filósofos deram a base para essa corrente filosófica. Como na tela que nós observamos, eles não deixaram claro que estavam organizando esta corrente filosófica, mas o seu pensamento deu o que, gente? Justamente a base para a criação desta corrente. E acompanhem comigo ainda, aqui nós temos, eles se concentraram na experiência humana subjetiva, ao invés das verdades objetivas da matemática, da ciência, que eles acreditavam ser muito distantes, certo? Ou em suas observações, para realmente chegar à experiência humana. Então, atingir a experiência humana. É importante salientar. Mas quem são esses filósofos? Na tela, trago para vocês uma representação, uma pintura de Kierkegaard, esse filósofo dinamarquês. Prestem bem atenção. E vamos adiante conhecer outros, é claro. Na tela, trago para vocês Nietzsche, lembrando que Kierkegaard é dinamarquês, Nietzsche, alemão. E vamos adiante. Na tela ainda trago para vocês o alemão Heidegger e o francês Sartre. Vejam só quantos nomes nós estamos aqui apresentando para vocês. E é por isso que é importante conhecer o pensamento de cada um, adentrar, certo? Como cada um concebe o existencialismo. Na tela ainda trago duas importantes informações. Na filosofia existencialista, como o próprio nome diz, acompanhe, a existência humana é vista como o principal objeto dos pensamentos e teoria. A partir da existência, os filósofos afirmam que o homem existe, independente de qualquer outra definição. Ou seja, a existência já basta para que o homem exista por completo. Não é necessário nenhum outro elemento que a comprove. Na tela aqui, como nós vimos, o que eu destaco para vocês é justamente esse final, quando eles dizem a existência já basta para que o homem exista por completo. Não é necessário nenhum outro elemento que a comprove. Daí justamente o termo existencialismo. Vejam só, existência humana é o principal objeto dos estudos, dos pensamentos e da teoria desta corrente filosófica. E falando em liberdade, a relação liberdade e existencialismo, trago para vocês. Acompanhe. A liberdade de escolha que cada indivíduo possui serve para a construção das essências individuais de cada um. A liberdade de escolha é vista pelos existencialistas como sendo um fenômeno gerador, pois ninguém, além do próprio indivíduo, é responsável pelo fracasso ou sucesso. Então vejam só, ninguém,
Apenas o próprio indivíduo, ele é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Vejam, liberdade, o indivíduo, ele ser responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Lembrar que aqui no EducaPE nós estamos apresentando pontos principais para que vocês conheçam essa corrente e outras correntes. Cabem a vocês, estudantes, pesquisarem mais. E agora, qual a relação entre existencialismo e conhecimento? Na tela, podemos ver os filósofos existencialistas entendem também a vida e a existência, mais uma vez a palavra existência, como importantes para o acúmulo gradual de conhecimento. Vejam só, certo? Justamente acúmulo gradual de conhecimento. Então nós já vimos liberdade, já vimos a relação com conhecimento, já vimos alguns grandes nomes que daqui a pouco vamos apresentar a vocês a relação desses filósofos com o pensamento de cada um deles, como eles concebem a questão da sua corrente, do existencialismo. Para vocês, certo? Uma imagem para refletir: indivíduo, razão, conhecimento, liberdade, fracasso, sucesso, etc. O que é que essa imagem, ela toca a você, estudante? Mais uma vez, prestem bem atenção, já que estamos falando de que existencialismo, existência humana, acúmulo de conhecimento. Então é importante que vocês reflitam. Lembrar mais uma vez que filosofia é o quê? O amor à sagrada sabedoria. E aqui na tela ainda trago para vocês principais características. Acompanhe. A filosofia existencialista apresenta algumas características que podem ser observadas na maior parte das ideias de diferentes filósofos. Merecem destaque as características a seguir. Mas antes de mostrar a vocês as características, prestem bem atenção quando a gente fala que essas características estão algumas em que, na maior parte dos filósofos dessa corrente, lembre-se que existe a corrente, lembre-se que os seus componentes, os seus membros, os seus seguidores, os seus autores, aliás, cada um tem a sua forma própria de ver e de encarar a existência ou qualquer outra corrente, é importante. Mas quais são as características gerais? Na tela, nós temos a existência antes da essência. A essência humana é construída a partir das escolhas individuais. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nas palavras em destaque. A liberdade de escolha é incondicional. O indivíduo é o único responsável por suas próprias escolhas. As escolhas levam inevitavelmente às perdas. As escolhas e a vida levam a um estado de desespero e angústia existencial. Então nós vimos o quê? Palavras como existência, essência, a essência humana, a escolha individual, o ser humano ser o único responsável pelos seus fracassos ou sucessos, a angústia existencial, daí o termo que é existencialismo. E vamos aqui continuando, caminhando para conhecer mais sobre os filósofos. Na tela nós temos, no final do século XIX e no decorrer do século XX, alguns filósofos, como eu já falei, influenciados por Kierkegaard, que nós já vimos que é dinamarquês, desenvolveram importantes trabalhos no campo da filosofia existencialista. A seguir, veremos alguns nomes. Então é isso aí, vamos conhecer alguns nomes, certo? Seguidores de Kierkegaard. Vamos começar por ele? Kierkegaard, acompanhe. Ele é considerado o pai da filosofia existencialista. É dinamarquês, além de apresentar as primeiras ideias sobre o existencialismo, fez parte da ala cristã, que defendia, acima de tudo, o livre-arbítrio.
Este é o primeiro, este é aquele que é considerado o pai. Vamos adiante agora, próximo nome, certo? Aqui eu tenho Heidegger. Quem é Heidegger? O alemão afasta sua filosofia existencialista das ideias metafísicas. Heidegger propõe que os questionamentos filosóficos devem estar centrados no próprio ser, característica importante da filosofia existencialista. Prestem bem atenção a tudo isso que está em destaque. Então, Heidegger, o alemão, vejam só, questionamentos filosóficos centrados no próprio ser. Vamos adiante. Sartre, Jean-Paul Sartre. Vamos ver. Sartre, ao lado da sua companheira Simone de Beauvoir, é um dos nomes mais conhecidos do existencialismo francês. Sartre segue os princípios existencialistas da liberdade de escolha como elemento gerador e total da responsabilidade do indivíduo individual, que define que ninguém além do próprio indivíduo é o único responsável por seus fracassos e sucessos. Em 43, ele lançou o Ser e o Nada. Então vamos ver o Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre. Na tela trago para vocês, exceto a capa do livro Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, que foi companheiro de Simone Beauvoir. Então prestem bem atenção. Então estamos aqui fazendo uma linha do tempo, mostrando justamente os grandes nomes, o existencialismo. Lembrar sempre que vocês, estudantes, devem pesquisar e buscar mais o conhecimento. Mas eu falei em Simone Beauvoir. Quem é ela? Na tela temos aqui uma fotografia da companheira de Sartre, Simone Beauvoir. Chama atenção agora para as mulheres, para as nossas estudantes que estão aqui nos acompanhando. Por quê? Olhem só na tela o porquê. Francesa, estudante de literatura e, posteriormente, de filosofia na Universidade Sorbonne. Simone Beauvoir uniu as ideias existencialistas de liberdade e de escolha ao feminismo. Olha aí o porquê. A mulher seria livre para fazer qualquer tipo de escolha, fato que seria pensado e questionado a partir do feminismo. Gostaria de falar para vocês, as nossas estudantes, que o nome de Simone Beauvoir está atrelado ao feminismo. Olhem só aqui na tela uma frase bem famosa de Simone. De acordo com Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A famosa frase publicada na obra O Segundo Sexo aponta que a mulher não tem um destino biológico, e sim social. A sociedade lhe impõe o destino de tornar-se esposa, mãe, entre outras características associadas à condição de ser mulher. Por isso, segundo Simone Beauvoir, o indivíduo do sexo feminino não nasce mulher, mas torna-se mulher, pelo papel social que assume a partir dessas imposições. Quando ela diz ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela está colocando aqui como se fosse ninguém nasce subjugada, torna-se subjugada. E ainda tem mais sobre Simone. Olha aqui, a famosa frase que abre o livro O Segundo Sexo. Atenção, mulheres, Segundo Sexo, essa obra de Simone, resume com precisão a ideia da força. Vamos ver aqui. Ele diz: afinal, a mulher não é definida nem por seus hormônios, nem por seus instintos misteriosos, mas pela maneira pela qual ela recupera, por meio de consciências alheias, seu corpo e sua relação com o mundo. Não é exagero dizer que a percepção desse livro funda o que nós chamamos de feminismo contemporâneo. E, por falar no segundo sexo, na tela, temos aqui, olha aí, uma representação, uma capa do livro O Segundo Sexo, de Simone Beauvoir. Lembrar a companheira de Jean-Paul Sartre. E vamos adiante. Temos Alberto Camus, que é um importante. Quem é esse? Vamos conhecer um pouco sobre ele. Alberto Camus,
certo? Vamos conhecer um pouco sobre ele. Aqui, ele era, como na tela está mostrando, argelino. Camus dedica-se a um dos ramos do existencialismo, o chamado absurdismo, no qual aborda os diversos absurdos que envolvem a existência e ocorrem no cotidiano dos seres humanos. É importante que vocês observem sempre o que está em destaque. Todo esse material estará aqui hospedado no EducaPE para conhecer. E, finalizando, eu tenho um grande nome, que é aqui Nietzsche. Quem é Nietzsche? Vamos ver. Foi um filósofo, filólogo também, crítico cultural, poeta e compositor do século. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência, exibindo uma predileção pela metáfora, pela ironia e pelo aforismo. Prestem bem atenção, cada um deles aqui com a sua forma peculiar de conceber. Então vejam só, prezados estudantes, hoje aqui mostramos um pouco o que é o existencialismo, sua origem, o seu pioneiro, os grandes nomes. Apresentei a vocês Simone de Beauvoir, vimos as obras O Ser e o Nada, vimos O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, conhecer um pouco, adentrar um pouco nesta corrente e lembrar a vocês que estudem, pesquisem mais um pouco. E um forte abraço, mando um abraço para Ronaldo aqui do som e a todos vocês. Um forte abraço, professor Robson.